Auxílio ao Evangelho no Lar, esse é o número 0. Agora em português e também em inglês pelo YouTube. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos aqui trazendo para você uma novíssima temporada do Evangelho no Lar, Auxílio ao Evangelho no Lar. Esse é o de número 0. Mas como assim número 0? Porque esse não é necessariamente o Evangelho. É a gente trazendo para você o passo a passo. Como é que se faz, quais são os benefícios que você e a tua família recebe na hora que você faz o Evangelho no Lar. Alguns cuidados, algumas questões que você deve ter atenção na hora de fazer o Evangelho no Lar. Então é muito importante. E nós faremos também nesse aqui a fluidificação da água. Então você aí já pega o teu copo, a tua garrafinha, ó, a minha já está aqui, ó, para a gente fazer a fluidificação da água, que daqui a pouco eu vou explicar também sobre isso. Tá certo? Bom, vamos lá para algumas informações. Primeiro, né? Você está vendo aqui na tela o nosso site, não sei se já aparece o QR Code, evangelhonolar2012.blogspot.com. Começamos esse trabalho aqui em 2012 e já são mais de uma década que a gente faz esse estudo. Aliás, se você tem alguma rádio, algum programa, alguma coisa que você queira convidar a gente, pode mandar mensagem, tá? E aí você vai querer o nosso WhatsApp. Então vamos lá, meu WhatsApp do Brasil, porque hoje eu estou gravando dos Estados Unidos, mas o meu WhatsApp do Brasil, você está vendo aí na tela também, 21 99 247 5631. Vou repetir, 21 99 247 5631. E tem também o nosso e-mail. E qual seria o e-mail? Você está vendo também aqui na tua tela, ó, amorperdãoefé@gmail.com. O nosso estudo aqui ele é sempre da seguinte forma, são 45 minutos de vídeo. Os 5 primeiros minutos sou eu falando informações, conteúdos, contatos que você possa ter aqui para estar falando com a gente, para estar se comunicando. E com 5 minutos exatos é a hora que a gente vai começar o estudo. Hoje, esse trabalho ele desenvolveu de tal forma que fundamos uma casa espírita no Rio de Janeiro, o Amor, Perdão e Fé, no bairro Campo Grande. Você que mora no Rio de Janeiro, queira nos conhecer, tá? Eu já estou botando também o link aqui na tela, ó, amorperdãoefé.com, tudo junto, tá? Você ali acompanha estudos, palestras, por exemplo, palestra toda terça, toda sexta, sábado, 10 da manhã, tem um estudo ao vivo e interativo do Livro dos Espíritos. Você aprende o Livro dos Espíritos com a nossa equipe e coloca as suas perguntas, coloca as suas dúvidas. Em tempo real a gente vai esclarecendo. Olha que oportunidade valiosa que você tem. Você também, pelo WhatsApp, você pode mandar os nomes que você queira colocar para os pedidos de prece. A gente coloca e encaminha no Amor, Perdão e Fé. Tá certo? E para você que queira conhecer o meu trabalho em particular como psicoterapeuta, com as palestras, com o curso do autoconhecimento prático, ele é online e ele é tanto para brasileiros que moram no Brasil, como a gente tem turmas para brasileiros que moram no exterior, brasileiros que moram nos Estados Unidos, que moram na Europa, que moram na Austrália, que moram em outros países, a gente também dá esse curso. Ok? É com esse curso até que a gente mantém os trabalhos da casa. Você vai entrar e você querendo também marcar sessões de terapia online, pode ser no Brasil e pode ser com você morando no exterior. Temos uma equipe preparada para atender brasileiros que moram no Brasil e uma outra equipe preparada para atender brasileiros que moram no exterior, porque existe uma diferença. Para você saber tudo isso, eu não tenho que ficar colocando 500 mil links aqui. Entra nesse meu link aqui, ó, sergiowsoares.com. Meu nome é sergiowsoares.com. Você entra aqui, você vai ver todos esses links para você, tá certo? Inclusive meu WhatsApp dos Estados Unidos. Você vai encontrar tudo aí que você precise para poder, então, entender isso direitinho. Então, como eu tinha falado, né, já estamos preparados para dar início e vamos começar com a prece de abertura, tá certo? Então, a prece de abertura, vamos lá, vamos começar, vamos fechar nossos olhos.
levar nossos pensamentos, né, a Deus, Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, que possam aqui nos amparar, nos auxiliar, nos proteger, nos inspirar. E agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo estão aqui preparando e harmonizando este ambiente, e que possa esse estudo transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja. Então, gente, todo o Evangelho no Lar, ele começa dessa forma. Ele começa com... Deixa eu ver meu controle remoto ali, a musiquinha parou de funcionar, mas tudo bem. A gente vai sem a musiquinha mesmo. Ele começa com uma prece de abertura. Ok? Sempre vai ter isso. Esse passo a passo a gente coloca por escrito lá no nosso site, no Blogspot. evangeliolar2012.blogspot.com. Então, esclarecendo aí para você, o que seria o Evangelho no Lar? Eu estou falando aqui, estou olhando um pouquinho de lado ali porque é onde está a minha tela. Então, é um momento que você, com a tua família, com amigos ou sozinho, num horário pré-estabelecido, tá? Vocês vão fazer preces, leituras evangélicas e comentários construtivos com base nos ensinamentos de Jesus. Essa é a ideia. Pode ser sozinho? Pode. Agora, se for sozinho, ele deve ser em voz alta. Repare, em voz alta não é gritando, tá? É como eu estou falando aqui com você, em voz alta. Por quê? Tem espíritos amigos ou espíritos que estão desnorteados, que estão ao redor de você, e nessa hora eles recebem ajuda, auxílio e esclarecimento. Se ele não consegue ainda captar numa frequência para ouvir dos espíritos de luz, ele vai conseguir escutar de você. E a partir daí, ele vai então compreender e vai se auto-iluminar. Muitas vezes parando de obsediar você, parando de gerar incômodos, parando de gerar transtornos. E repare, obsessor não é só espírito inimigo, não. Às vezes espíritos amigos. Porque um amigo que às vezes desencarna, um pai, uma mãe, um irmão, um marido, uma esposa, um filho, ele muitas vezes está desnorteado. E ele vai ficar próximo de quem ele conhece, de quem ele confia. E ele, nessa hora, ele está ali trocando energias, né, que não são muito boas para você. Então, numa hora do Evangelho no Lar, acontece isso, ele recebe esse benefício. Né, porque é o horário pré-estabelecido. Por que tem que ter uma hora marcada? Porque é um horário agendado. Vem os espíritos de luz, que eles já estão agendados, a agendinha deles já está marcada aquele horário. Por exemplo, atualmente eu faço toda terça-feira, 9 da manhã. Então, é toda terça aquele momento. E a gente vai fazendo essas leituras construtivas, né? Que levam a gente a uma reflexão, a uma reforma íntima, a mudança das nossas atitudes para melhor. A gente vai ter resultados melhores, tá? Basicamente é isso, tendo por referência as lições de Jesus. E aí, por que fazer o Evangelho no Lar? Eu vou pegar aqui uma leitura do Richard Simonetti, um autor que já desencarnou, e ele falava assim: o estudo do Evangelho no Lar abre as portas da nossa casa aos benefícios espirituais, da mesma forma que desentendimento, xingamento e briga resolve, né, favorece o assalto das sombras, a visita das sombras. Não é engraçado? Na hora que tá brigando, discutindo, xingando, falando mal de um do outro, né? Aí a pessoa até fala, nossa, tá amarrado, tá possuído, tá aquela coisa. Sim, mas tá sim. Porque ele tá num padrão vibratório inferior e está compatível com espíritos inferiores. Ora, pois, se eu quero com espíritos evoluídos, então eu vou elevar o meu padrão vibratório, vou falar sobre coisas positivas. Aliás, eu acho que eu não falei sobre o YouTube, que agora você pode assistir em português ou em inglês. Você clica em configurações, tem lá línguas ou idiomas ou alguma coisa nesse sentido, você pode colocar em inglês. Então, se você conhece alguém que não saiba falar português e que você gostaria de indicar, fala que ele pode assistir clicando essa parte no YouTube. A minha voz vai ficar um pouco diferente. Eu acho que a minha voz aqui ao natural é mais bonita do que a que está lá na dublagem. Mas o importante é conseguir compreender, tá? Então, vamos lá. Por que fazer o Evangelho no Lar? Então, lógico, né? Vai atrair os bons espíritos e vai afastar os maus espíritos. Ou vai esclarecer os maus espíritos. Também acontece isso. Um espírito que era negativo, que tinha aquela vontade de atrapalhar, de incomodar, aí ele de repente, caramba, é assim, eu não percebi, nossa, que bobagem que eu estava fazendo, e aí ele se auto-ilumina e segue o caminho dele. Tá? Então, isso é um ponto fundamental.
né? Então a gente vai conseguindo, com essa parte do Evangelho no Lar, ter uma ajuda para superar as dificuldades, né? Do lar e fora do lar também, ok? Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos, ó. Eu elevo o meu padrão vibratório. Várias pessoas já falaram: Sérgio, eu fui fazer o Evangelho no Lar, estava precisando de alguma coisa e me veio uma ideia depois do Evangelho no Lar, ou até durante o Evangelho no Lar. Sim, porque você elevou o teu padrão vibratório, né, para um padrão mais positivo, um padrão mais evoluído, mais, né? E aí você recebe muitas vezes as próprias intuições da espiritualidade amiga. Acontece isso também, ok? Uma outra pergunta que fazem muito: o que o Evangelho no Lar pode trazer de bom para minha casa? Então isso consta no livro Mensageiros, do André Luiz. Já teve até o filme, né? Eu não me lembro se já passou o filme ou não. Nosso Lar 2, vai ter Nosso Lar 3 agora, né? Enfim, ele coloca assim, no Mensageiros, o André Luiz fala o seguinte, ó: com o Evangelho no Lar formamos defesas magnéticas na nossa casa, envolvendo o ambiente espiritual das energias positivas que nos defendem de toda ação maléfica. Ou seja, é um escudo de proteção que você coloca na tua casa. E você precisa fazer isso sempre. É igual um carro que tem que botar gasolina sempre. Tem que fazer a manutenção sempre. Fiz uma vez, agora eu faço daqui a 3, 4 meses. Olha, vai ajudar um pouquinho ali na hora, mas resolver mesmo não vai. Então, pense nisso com muito carinho. Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo familiar, estende a caridade aos vizinhos e àqueles que se sintam também estimulados a mudar com o nosso exemplo. Ele coloca: quantos espíritos igualmente se beneficiam com essa fonte de luz. Então isso aí é um ponto importante da gente entender, né? Ele coloca: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. E aí, uma outra pergunta que faz: mas Evangelho no Lar vai afastar mau espírito que esteja ali perto? E também no livro Mensageiros, ele diz assim: por isso mesmo, o culto, isso está no capítulo 35 ao 37, tá? Livro Mensageiros, capítulo 35 ao 37. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processos avançados de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo uma intransferível armadura, uma couraça, né? E aí ele fala que o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? É o que ele colocou lá. As entidades de sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico, e é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Todo esse texto, entrando lá, evangelholar2012.blogspot.com, tá o texto para você acompanhar. Então, o que acontece? É um momento que vem essa ajuda, que vem esse fortalecimento. Uma outra pergunta que fazem sobre o Evangelho no Lar: as boas vibrações do Evangelho no Lar limitam-se só para minha casa ou vão além da minha casa? E aí, num livro chamado Messe de Amor, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, a Joana de Ângeles fala assim: quando uma família ora em casa, reunida nos carinhos, né, nas blandícias, nos carinhos, na ternura do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão, dessa conexão com o alto. É como se fosse uma luz, um refletor de um estádio de futebol, está iluminando o estádio, mas também ilumina um bom pedaço ali da redondeza, não é verdade? Acaba acontecendo isso. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia. Qual lâmpada ignorada acesa na ventania? Então é igual a lâmpada, acendeu ali, não vai. Você consegue imaginar? Acendi uma lâmpada, está iluminando só a mim. Não, daqui a 5 metros, 2 metros não ilumina? Vai iluminar também, né? Então esse é um ponto. Uma outra pergunta muito importante que muita gente faz é a seguinte: quantas vezes por semana devemos fazer o Evangelho no Lar? Ainda no livro Messe de Amor, Joana de Ângeles fala assim, ó: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, né, e aumente, distende a mensagem da fé em que enlaça a família e ora, e Jesus virá em visita. Vai ter gente que vai falar: Sérgio, mas Jesus pode vir de outras formas? Pode, claro que pode. Não vai ser, já pensou?
Jesus fala assim, não, se não tiver evangelho no lar, eu não apareço aí. Não, é claro que ele vai aparecer, que ele vai estar com você. Mas, quando ela coloca, vamos colocar aqui algumas questões. Uma das 7 noites da semana. Primeiro, não precisa ser à noite. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de madrugada, como você preferir. Tá certo? A questão é um horário, um dia e um horário certo na semana. Tem gente que fala assim, Sérgio, eu vou fazer todo dia. Pode fazer todo dia? Pode. Mas a questão é, você vai conseguir ter um compromisso todo dia? Será que não vai ter um aniversário para você ir um dia, um supermercado que você tem que ir, ou algum trabalho extra? Então, muito cuidado. Existe uma diferença entre evangelho no lar e leitura do evangelho. Leitura do evangelho, até eu faço evangelho lá todo dia, antes de eu dormir, eu deito e leio ali. Não, isso não é evangelho lá, isso é leitura do evangelho. É outro papo. Tá? Então, você pode fazer 1, 2, 3 vezes? Pode, mas desde que seja aquele compromisso agendado. E a maioria das pessoas acaba não conseguindo manter esse compromisso agendado. É preferível então que você tenha um dia certo para você fazer. Nos outros, se você quiser fazer leitura do evangelho, aí é outro papo, tá? Não tem problema nenhum. Uma outra questão, tem muitos espíritas que às vezes falam, mas é culto não se usa mais culto. Olha, se a Joana de Ângeles usou aqui a palavra culto, não sou eu que vou discutir. Você pode usar a palavra que você quiser, culto, estudo, evangelho lá, o nome que você quiser. Eu não consigo imaginar a espiritualidade, não, ele está falando culto, então a gente não vai não. Eu não consigo imaginar isso, tá certo? Então pode, da maneira que você se sente mais à vontade, mais confortável, não tem problema nenhum. Colocando a água, ó, a garrafinha já está aqui, a gente vai fluidificar a água, mas ela já está nesse momento recebendo bons fluidos e boas energias para nós, tá certo? Então acaba acontecendo isso. Quanto tempo deve durar o evangelho no lar? Olha, não tem assim um tempo exato, tem que ter 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, não. Geralmente alguma coisa entre 20 a 60 minutos. Tá? Vai de acordo com o que for mais conveniente para você ou mais compatível com a tua agenda, com os teus horários também. Tá? Tem que ter esse cuidado. Tem pessoas que às vezes não conseguem se concentrar durante 50 minutos. Tudo bem então, beleza. Então faça com meia hora, faça um tempo menor. Você pode fazer acompanhando esse vídeo, ou você pode fazer até sem utilizar o vídeo e acompanhando o texto que a gente coloca mastigadinho ali com um passo a passo do Evangelho lá no nosso site. Como você quiser, tá? O que não pode é fazer de uma maneira que fique desconfortável, que fique desagradável. Nossa, hoje está demorando demais, meu Deus, eu já estava querendo, eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que ir na padaria, eu tenho que ir não sei aonde, né? Não, faça da maneira que você entende que funciona melhor para você, tá certo? De uma maneira que você consiga assimilar os conteúdos e as mensagens que são propostas naquele estudo do Evangelho no Lar, beleza? Volto a dizer, se você tiver alguma dúvida, o WhatsApp, né, 21 99247 5631 é o meu WhatsApp do Brasil. Né, então você pode mandar uma mensagem, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, que a gente vai esclarecer tranquilamente, tá bom? Outra pergunta muito comum: quantas pessoas são necessárias para realizar o culto do Evangelho? Então, vamos lá. Ele coloca o seguinte: a partir de uma pessoa já é suficiente. Então aquele papo, é que eu moro sozinho, né? Então não tem ninguém com quem fazer. Hoje, nesse momento, nessa fase da minha vida, hoje eu moro sozinho. Eu já morei com familiares, minha filha já morou comigo, agora ela já cresceu, já mora sozinha, aquela coisa toda. Hoje eu tô sozinho. Tô solteiro, tô sozinho, beleza, eu faço sozinho, qual é o problema? Entendeu? A gente vai fazendo normalmente. Se tem outras pessoas, legal. Se você está sozinho, legal. A espiritualidade vem do mesmo jeito. Ok? Então, no livro, o André Luiz ele coloca o seguinte, ele fala, os espíritas, em particular, precisam compreender, ele já coloca até como a necessidade do culto do Evangelho no lar. Pelo menos semanalmente, é aconselhável se reúna com familiares ou alguns parentes capazes de entender a importância da iniciativa em torno da doutrina espírita à luz do Evangelho do Cristo e sob a cobertura moral da oração. Ah, Sérgio, então é para ficar estudando espiritismo? Não, não é estudando espiritismo. Por quê? O que acontece? Por que é que se utiliza
o Evangelho segundo o Espiritismo e não a Bíblia, tá? O que ocorre é o seguinte. Na Bíblia, você vai encontrar questões de aspecto moral e questões de aspecto cultural. São fatores que são válidos para aquela época, não são mais válidos para os dias de hoje, ok? Você pegar, uma vez eu estava num programa de rádio e uma pessoa falou que ele seguia a Bíblia à risca, aquela coisa toda, que o espírita, enfim, ele sentou a lenha, né? Falando mal ali. Eu falei, você segue realmente à risca? E aí ele falou, sigo à risca tudo que está na Bíblia. Eu falei, você é casado? Ele falou, sou. Como é que você faz quando a sua esposa, ela está lá naqueles dias, né? Os dias vermelhos, vamos dizer assim, menstruada. Como é que faz? Ela dorme aonde? Ele, como assim? Não, porque está na Bíblia que quando a mulher está menstruada, ela não pode dormir na mesma cama do marido, não pode nem tocar nos móveis da casa, não pode frequentar ele. Você bota ela para dormir aonde? Você vai arranjar um problema com a tua igreja, com a tua religião, com a lei da Maria da Penha, um dos dois, um dos três. Mas por que tinha isso na Bíblia? Porque lá naquela época, o homem, ainda hoje ainda é um pouco, né? Mas lá naquela época o homem era um animal, ele não queria saber se a mulher estava sentindo cólica, se ela estava passando mal. Ele queria levar ela para a cama para ficar namorando lá, né? Fazer outra coisa, você sabe o que é. Entendeu? Então, e não tinha nada que parasse ele. Então, quando estava na Bíblia isso escrito, eu falei, ih, caramba, Deus vai me punir. Ah, então eu não faço. Era uma maneira dele preservar a mulher. Não dormia na cama, ali acontecia isso. Hoje em dia já não precisa mais isso, né? Então, aspectos culturais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os capítulos começam com passagens de Jesus, com fatos da história de Jesus, mas questões de aspecto moral, que vão levar a gente, aspecto moral vale há 2.000 anos, há 5.000 anos, vale nos dias atuais, vai continuar valendo daqui a 1.000, daqui a 3.000 anos. Questões morais, a prática do bem, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade e por aí vai. Então, quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, são essas as lições, ok? Antes que a pessoa fale, isso é coisa de espírita. Não, não, a gente está estudando aqui lições morais para o nosso dia a dia, tá certo? Então, compreender isso. Uma pergunta que muita gente faz, tá? Crianças podem participar do Evangelho no Lar? Então, pode, sim. Aliás, a gente até recomenda. Isso é um ponto que particularmente eu acho interessante, né? Que muitas espíritas falam, não, deixa meu filho crescer para ele escolher. Não, primeiro apresente a ele o Evangelho no Lar e depois que ele crescer, ele escolhe se ele quer continuar ou não. Nesse ponto, os evangélicos, estão muito à frente dos espíritas. Eles já colocam os filhos já desde criança para aprender, para estudar, para conhecer, para participar. Então, deve sim estimular inclusive as crianças? Sim. Agora, cuidado, né? Se você for pegar o Evangelho mesmo, que está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, tem cada palavrinha. É por isso até que no nosso site a gente coloca o texto do Evangelho, o texto da página de preparo, que vem da coleção Fonte Viva do Emmanuel, que aqui tem 5 livros. É o livro Fonte Viva, o Vinha de Luz, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Então, estão eles aqui. São passagens bíblicas, tá? Com a interpretação e o esclarecimento do Espírito Emmanuel, ok? Que foi ali um dos mentores do Chico Xavier. Então, a gente coloca o texto do Evangelho, o texto da página de preparo e a gente coloca do lado, em parênteses, com a letra vermelha, o significado das palavras mais difíceis. Você vai encontrar palavras, né? Vicissitude, não podemos olvidar quer dizer esquecer, expiações. Aí você vai chegar para uma criança de 5, 6, 7 anos, vai ler isso, aí você fala, ela não gostou, não é claro que ela não gostou, não é porque ela tem alguma coisa contra, não, você está usando uma didática que não é legal. Então, um livro que a gente recomenda, vou ver se eu consigo na edição desse vídeo colocar aparecendo na tela, é um livro chamado O Evangelium segundo o Espiritismo, uma autora chamada Laura Bergalo. Então você usa aquele livro ali, ele é uma linguagem bem simples, bem mais fácil, bem resumida. Lembra quando a gente falou do tempo do Evangelho? Você pode fazer 60 minutos, pode fazer, né? Com criança, faz 15 minutos. E depois os adultos continuam, aí sim, vai fazer o Evangelho mesmo para valer. Ok? Mas sempre dá esse estímulo, é muito bom, sim. Ok? Uma outra questão,
que nos fazem muito, né? Os espíritos nos ajudam na hora do Evangelho no Lar. Repara, o que eu estou passando para você, por isso que isso aqui é um Evangelho no Lar, né? Embora não seja o estudo do Evangelho, mas ele é um Evangelho no Lar, sabe por quê? Ele está te preparando para espalhar sementes. Se você já acompanha a gente desde 2012, ou já acompanhou em algum momento e vem acompanhando hoje, hoje eu estou te dando ferramentas para você espalhar essas sementes entre amigos seus, mandando esse link, até compartilhando com essas pessoas, né? Enfim, a gente sempre fala de você dar o curtir, de você se inscrever no canal, de você compartilhar. Isso ajuda demais na divulgação desse tipo de trabalho, tá certo? Então, na hora que a gente faz isso, a perguntinha ali, os espíritos nos ajudam na hora do Evangelho Lar? Voltando. Então você se torna uma fonte de luz para as pessoas, divulgando e tendo os conhecimentos, né, sabendo responder a essas perguntas que geralmente o pessoal acaba ficando em dúvida. Então, ainda no livro Mensageiros, no capítulo 35 ao 37, o André Luiz falava o seguinte: observei então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual que reconheci de uma muito nobre condição, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Então ele chegou ali, estava uma viúva fazendo o evangelho lá, ele chegou ali perto, ali, ó, botou assim, né, o rosto ali frente, assim, né, entendeu? E viu que era um espírito muito iluminado. E aí ele coloca, né, antes que perguntasse, o Aniceto explicou em voz quase imperceptível. O Aniceto, no Nosso Lar 2, foi pelo autor Edson Celulari. Se não me engano, ele foi o Aniceto. Me coloca aí se foi mesmo, tá? Bota aí no comentário se foi mesmo ou não, mas eu acho que foi ele sim. E aí ele coloca, aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Os que tiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir-lhe os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isto é, teremos a luz espiritual do verbo, da voz do Fábio, na tradução do verbo materializado de Isabel. Então a Isabel era encarnada, igual a mim, igual a você, fazendo em voz alta. Por isso é em voz alta. O espírito que ele já está um pouquinho mais evoluído, ele já está ouvindo a tradução, vamos dizer assim, como se fosse a tradução já na fonte lá, dos espíritos de luz. Mas o espírito que ainda está meio incomodado, que ainda está meio perturbado, que ainda não está muito legal, ele não consegue elevar o padrão vibratório dele para ouvir do espírito de luz, embora ele esteja ali. Então ele vai acabar ouvindo de quem? Do encarnado, no caso aí da Isabel. Deu para entender a razão do Evangelho Lar ele sempre ser feito em voz alta? Sérgio, eu não quero falar nada, então bota o vídeo, bota esse vídeo que você está assistindo. Você pode ficar quietinho com o vídeo passando ali. Os espíritos vão estar ouvindo da mesma maneira, tá certo? E aí, no que diz respeito à água, qual seria a importância da água no Evangelho no Lar? Então a gente coloca o seguinte, né? O Espiritismo, ele é ciência, filosofia e religião. Então, a gente vai levar em conta esses três aspectos. No aspecto filosófico, os espíritos já nos informaram sobre o poder de uma água quando ela é fluidificada. Tem um livro do Allan Kardec chamado A Gênese, e ele fala assim: as mais insignificantes substâncias, como água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório. Então ele coloca, a água é o elemento da natureza que tem melhor capacidade para captar energias, positiva ou negativa, ok? Então, na hora que está o Evangelho lá, espíritos de luz, a água está recebendo energias positivas. No aspecto científico, aí eu vou colocar para você o estudo de um japonês chamado Masaru Emoto, desencarnou há pouco tempo, que ele fotografava cristais da água. Então, o que acontecia? Ele pegava uma água, um copo com água, e falava palavras agressivas. Porcaria, você não vale nada. Ele falava palavras mais pesadas do que essa que eu estou falando aqui. E ele congelava a água e colocava no microscópio. A água, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, tudo bem, mas a maneira como ela se apresentava era toda feia, toda disforme, toda estranha.
depois ele descongelava a mesma água. Ele não trocava água, não, era a mesma água. E a água agora descongelada, ele falava: obrigado por você existir. Eu tenho muitos sentimentos de amor. Que gratidão. Nossa, como eu sou grato por você ser a fonte da vida. Muita luz, muita paz, muito amor. E aí ele congelava de novo a mesma água. Ela aparecia como floquinhos de neve. Olha aí, eu estou colocando na tua tela agora para você ver um exemplo aí, ó. Ele colocou a água quando uma pessoa fazia uma ameaça de morte. Olha como é que ela está à esquerda no alto, né? E aí, amor e admiração. Você está vendo antes de uma oração e depois de uma oração. Olha a diferença. É a mesma água, gente. Antes de uma oração e depois da oração. Água de um rio poluído e água quando você está tocando um heavy metal, né? Que é aquela coisa muito pesada. Tá, gente, mas não tem nada, eu gosto de heavy metal. Tá, tudo bem, você pode gostar de heavy metal, mas você já sabe disso. Então depois ali que acabar teu heavy metal, tenta elevar teu pensamento, tranquilizar, se harmonizar, né? Hoje, muitas letras, pode voltar aqui para mim com a imagem, né? Hoje muitas letras de música, alguns funks, algumas coisas assim, né? Acabam, você tá pronunciando as palavras. Ao pronunciar as palavras, ela vai ter, você já está tendo uma energia. E aquilo acaba gerando essa situação. Muito cuidado com as frases e as palavras que você diz, tá certo? Então, a gente colocou aqui no texto, né? Basicamente, podemos dizer que as moléculas da água são sensíveis ao som, pensamentos, palavras, ao trato e à energia que transmitimos a elas. Então, eu acho que já está mais do que esclarecido, né? Entendeu? Então, é esse o ponto. E aí você imagina a água recebendo as preces, recebendo as boas energias, os bons fluidos e as boas vibrações. Fundamental. Uma outra questão aí que eu quero falar para você: Evangelho no Lar tem um dia e um horário marcado. Vamos supor, no meu caso aqui, eu faço toda terça, 9 da manhã. Aí eu deixo a minha televisão bem alta, eu estou ouvindo música. Pior, estou vendo aqueles noticiários da manhã que só conta desgraça, só conta tragédia. Gente, a tua casa está sendo preparada para o Evangelho no Lar? Pelo amor de Deus, né? Entendeu? Particularmente, eu não recomendo ninguém ficar assistindo esses noticiários. Não traz nada de útil para a vida da pessoa. Muito pelo contrário, coloca ela num padrão vibratório inferior. Ok? Isso até quando a gente tem os nossos cursos lá, entra lá, www.sergiowsoares.com. A gente tem lá sobre os cursos, sobre outros vídeos. O meu outro canal no YouTube, que tem um monte de vídeo, tem mais de 1000 vídeos ali, tá? Então é que a gente ensina tudo isso para você. Mas, principalmente na hora do Evangelho no Lar, o que acontece? Você tá poluindo o teu ambiente para a hora do Evangelho no Lar. Então, pelo menos meia hora antes, desliga a televisão, coloca às vezes uma musiquinha mais calma, mais tranquila, né? Ou deixa em silêncio, se você preferir, tudo bem, não tem problema. Seria o ideal, para já começar a ter uma preparação aí para isso, tá certo? Então, mostrei essa parte aí, e aí vem uma reflexão que eu trago para você, depois de ver essa foto, né? Essa imagem do Masaru Emoto. O nosso corpo, 70% é de água. 70% é de água. E aí, como é que está a água, a tua água interior? Ela está bonitinha, igual o floquinho de neve, ou ela está toda arrebentada? E aí numa hora dessa, você tem uma doença, tem uma enfermidade, fala: que mal fiz eu? Não fez mal nenhum. Aliás, nessa temporada nova, a gente já traz novos estudos, eu pesquiso muito, com certeza, os conhecimentos que eu trago para você agora, em 2025, são novos conhecimentos que em 2012, quando começamos esse trabalho, não tínhamos, né? Um deles é o da metafísica da saúde, a ciência que estuda as causas emocionais das doenças e enfermidades. A gente já teve aqui até pacientes fizeram ou fazem terapia conosco, conseguindo, né, melhorar. Continua sim com o tratamento médico, mas trabalhando o emocional para aquelas doenças e enfermidades, e a pessoa conseguir se curar e ela conseguir se restabelecer, né? São casos assim fantásticos que a gente tem, ok? Então pode também, vai lá, sergiowsoares.com, procura lá, se quiser marca uma primeira sessão de terapia, sem compromisso, já que você vai mandar mensagem assim: Sérgio, conheci você pelo Evangelho no Lar, eu te dou uma primeira sessão sem compromisso, comigo ou com alguém da nossa equipe.
Porque às vezes tem pessoas que falam, não, eu queria ter terapia com mulher. Tá bom, tem terapeuta mulher, tem terapeuta homem. Ah, mas o meu fuso horário onde eu moro tem terapeuta que atende o país que você mora. Isso não tem problema nenhum. Tá ok? Então, repara só essa questão. Né? Fundamental. Como é que está a água do teu corpo? Se 70% é de água. Tá bonitinha ou ela tá toda arrebentada? Sugestão de um roteiro para fazer o Evangelho Lar. Então, a gente coloca aqui, o nosso caso aqui tem 40 minutos. Começa a prece de abertura. Fizemos aqui a página de preparo com os seus devidos comentários. Hoje aqui a gente não fez, eu já fui passando direto para as informações, mas mostrei para você um livrinho da coleção Fonte Viva. Você vê em vários evangelhos lá, né? Eu com essa caixinha aqui junto, né? É porque está aqui a coleção. Aí eu já pego o livro que é o importante para ler. Um detalhe que no nosso caso, é realmente página de preparo. Porque 99% das pessoas que fazem Evangelho Lar não fazem página de preparo. Como assim, Sérgio? Eles fazem a leitura assim, pega o livro da Fonte Viva e faz a leitura? Não, não, não. Eles estão fazendo uma leitura aleatória. Eles estão lendo um texto que quase sempre não tem nada a ver com o estudo do dia. No nosso caso aqui, a gente teve um trabalho enorme de pegar essa coleção Fonte Viva, pegar o Evangelho e colocar o texto que é compatível com aquele estudo do dia. Ok? Então, prece de abertura, página de preparo, aí o estudo do Evangelho com os comentários, uma prece para as pessoas queridas, pessoas importantes ou pessoas necessitadas, pode ser encarnado ou desencarnado. Um detalhe, tá? Na hora da prece, a gente vai fazer o quê? Ter muita atenção, porque tem gente que na hora de citar os nomes, pega uma lista com 150 nomes. Você imagina 4 pessoas fazendo o evangelho, cada um com uma lista de 150 nomes. Vocês vão ficar fazendo leitura de 600 nomes. Gente, não tem quem aguente. E até porque a prece, ele é um momento que todos estão unidos, gerando bons pensamentos e boas energias. Aí tá um lendo 200 nomes, o teu pensamento vai dissipar, ele vai perder a energia. Você vai pensar, nossa, ele ainda está no 80, ainda falta mais 300. Ah, eu tenho que ir ao mercado, amanhã eu tenho que acordar cedo. Já não tem mais pressa nenhuma. A pessoa está em silêncio, mas não tem pressa nenhuma. Não está enviando energia nenhuma. Então, leiam 20 nomes ali, 30 no máximo, né? E depois coloque num papel na mesa e fale, e todos os nomes que aqui se encontram, né, aqui na mesa, e também aqueles que por acaso a gente não tenha se lembrado agora, mas que são pessoas que fazem parte da nossa rotina. Ponto. Então vamos lá. Prece de abertura, página de preparo, estudo do Evangelho, prece pelas pessoas queridas, fluidificação da água, a gente vai pegar, a água vai fluidificar, ok? E depois a prece de encerramento. Daqui a pouquinho eu vou fluidificar a água também, tá? Uma outra sugestão de roteiro, eu estou colocando aí para você na tela, prece de abertura, leitura do Evangelho, leitura suplementar. Só que geralmente a gente faz primeiro a leitura antes do Evangelho. Comentários e análises das leituras, ok? E aí tem apreciação teórica, apreciação prática, fluidificação da água, prece final, prece de encerramento. A gente colocou aí, tá? Ele parte aí de um tempo de 22 minutos, tá? Mas a gente prefere esse formato que a gente já faz aqui desde 2012. Mas é só para você ver que tem variações. E a gente tem também, eu estou colocando no Blogspot, né, na página evangelhonolar2012.blogspot.com, esses capítulos 35, 36 e 37 do livro Mensageiros, tá? Que é falando sobre culto doméstico. Não dá para eu ler aqui, é muito grande, tá? Mas eu estou botando o texto inteiro para você com o significado das palavras mais difíceis. Aí você vai conseguir entender melhor, tá? E tendo alguma dúvida, é só você falar com a gente, tá? Manda mensagem, manda WhatsApp, manda e-mail, como você preferir. Nos 5 minutos iniciais desse estudo, eu sempre dou essas informações. Então, como a gente está fazendo isso também como um evangelho no lar, tá? Então vamos agora para a prece, aquela prece que eu falei. Eu começo a prece e quando eu disser pausou, você pausa aí para você mencionar o nome das pessoas, ok? Senão não vou ficar aqui 3 minutos, 4 minutos parado, né, para isso. Você pausa e quando todos mencionarem os nomes, você solta o pause e aí a gente continua. Então vamos fazer assim, ó, uma prece assim, ó, quer ver? Ó? Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, viemos aqui pedir por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a ajuda, a luz, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento para qualquer que seja a situação na qual esteja atravessando. Enviamos aqui
as melhores energias de luz, as melhores intenções, certos de que a espiritualidade irá fazer a sua parte e que possa esse irmão ou essa irmã receber toda a ajuda e auxílio que lhe for possível nesse momento. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui a prece. Um detalhe, gente, para prece. Sérgio, eu não sei fazer prece. Bom, primeiro, uma prece, ela deve ser algo curto, no máximo 1 minuto. Talvez eu tenha levado um pouquinho mais disso, não cronometrei. Mas tem gente que faz uma prece que dura 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Não tem jeito. A pessoa que está ali, ela vai desviar o foco do pensamento dela. E aí perde energia. É preferível uma prece rápida, uma prece objetiva, ok? Do que você ficar fazendo um discurso. Tem pessoas que fazem verdadeiras poesias, lindo, maravilhoso, mas dispersa o pensamento. Isso acaba acontecendo, não tem jeito, tá? Então, entenda isso. E a prece não precisa ser com palavras lindas, bonitas. Você pode fazer assim: Deus, Jesus, ajuda a gente, estamos precisando de ajuda e contamos com o teu apoio. Muito obrigado. Pronto, você não falou nada assim, mas você já transmitiu uma mensagem. Não precisa fazer uma poesia nem nada nesse sentido, ok? E aí a gente vem para a fluidificação da água. Deixa eu botar aqui algo aqui para poder ficar visível a garrafinha, né? Então tá aqui a garrafinha. Muita gente nessa hora pergunta assim: mas Sérgio, essa fluidificação da água, isso aí é um vídeo, né? Ah, essa água já era, vocês já fizeram a fluidificação? Eu falo o seguinte: a minha água, sim, não vai mudar em nada, porque isso aí é um vídeo que está sendo gravado agora. Essa água aqui não está ao vivo, mas você aí com a sua água está ao vivo. Então, a tua água, você fazendo isso, ela vai estar sim recebendo as energias, tá? A gente faz uma prece, colocando as mãos aqui sobre essa água. Você pode apontar os dedos, ou você pode usar a palma da mão. Geralmente tem pessoas que sentem a energia saindo pela ponta dos dedos, como é o meu caso. Outras sentem pela palma da mão. Sérgio, eu não sinto nada. Então faz o que você quiser melhor, segue a tua intuição. Não tem problema nenhum. Eu já tive gente que fez assim, uma mão com a palma e outra mão assim. Falei, ih, tá bom, e a água aqui virou uma parte dela aqui, tá ótimo. Não tem problema não. Tomei um banho aqui, mas ainda tem água suficiente. Então, vamos colocar aqui, ó. Outra coisa, muitas vezes acontecem imprevistos para fazer você parar o evangelho lá, você desistir, toca a campainha, toca o telefone, o copo quebra, acontece isso. São espíritos de trevas querendo fazer você desistir, tá? Porque eles não têm como combater os espíritos de luz, mas eles têm como fazer você evitar de trazer os espíritos de luz, que é na hora do evangelho. Então aconteceu agora, como acabou de acontecer em tempo real um acidente aqui, eu estou todo encharcado, né? É a hora que você deve fazer, tá certo? Então vamos lá, colocar as mãos aqui e a prece, né? Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e benfeitores, viemos pedir para que possa neste momento esta água receber os melhores fluidos, as melhores energias e as melhores vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo de bom, tudo de melhor, tudo de importante ou de necessário para cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, ó, fiz aqui, já coloquei aqui, ó, já estou bebendo aqui a minha água, ok? Acontecer esses acidentes é a coisa mais normal, às vezes vai estar ocorrendo. Nessa hora, ao invés de desistir, você deve raciocinar: peraí, agora é que eu tenho que fazer mesmo. Agora é que eu tenho que fazer mesmo. Eu estou percebendo o quanto esse evangelho lá está incomodando esses espíritos. Tá certo? Ó, o vizinho lá em cima agora começou a botar música. Vamos fazer, é agora que é para fazer. Tá certo? E feito isso, a gente vai para a prece de encerramento. Então, vamos fechar nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, nossos anjos da guarda, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento, agradecendo a limpeza que foi feita em nosso lar pelos anjos guardiães e que nós possamos fazer a nossa parte para manter esse ambiente tão limpo e tão harmonizado como se encontra agora e que possamos estar aqui reunidos em Teu nome na próxima semana, que assim seja, graças a Deus. Então, ó, fizemos o Evangelho no Lar. Basicamente isso. Esse é o estudo número 0, porque eu não peguei o Evangelho mesmo para fazer o estudo dele. Então por isso que a gente chama de 0. E teremos mais 224 semanas para fazer esse estudo.
tá ok? Meu WhatsApp está aparecendo aí na tela, 21 99247 5631. Eu faço também um outro convite, também está aparecendo aí na tela, amorperdãoefé.com. Entra lá, acompanha, tem o estudo do Livro dos Espíritos todo sábado ao vivo, entra lá e participa. Eu vou ficar tão feliz se você entrar lá e falar assim: Sérgio, eu conheci agora vocês aqui por causa do Evangelho no Lar. E eu vou ler todos os comentários. O teu comentário ele é lido em tempo real, tá? Então, gratidão. Estamos começando mais uma temporada aqui, vídeos inéditos para você, tá? Muita luz, muita paz, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!